Bom, ao longo da história da humanidade, a gente tem a construção de uma concepção que o ser humano é um ser dotado de direitos e que isso tem a ver com a própria noção de dignidade, né? Então, tem uma ideia de um direito natural que seria algo que qualquer pessoa, pela simples existência, faria jus, né? Por outro lado, ao longo do tempo, né, e determinadas condições sociais, políticas e econômicas foram gerando a ideia da construção, de forma mais sistemática, de códigos de direitos sociais, humanos, políticos e civis, né? Então, um pouco a ideia que a gente fez no texto foi tentar recuperar, eu e o professor Luiz Fernando Santos Corrêa da Silva, que escreveu comigo, de recuperar uma construção dessa ideia de direitos, muito baseada em Norberto Bobbio, com a ideia de uma era de direitos, e que isso foi importante para afirmar o processo de dignidade humana, principalmente a partir da questão do capitalismo como sistema hegemônico, né? Então, a partir de pautas, de reivindicações, tentou se estabelecer um protocolo mínimo que garantiria a vida digna a todos e todas. Evidentemente que isso por si só não é uma garantia que isso ocorra na prática, né? Mas pelo menos gera um ideal a ser perseguido, né, com o pressuposto de que o ser humano precisa ter sua dignidade garantida. O que se coloca hoje na gestão do Estado brasileiro é uma política, resultado de um processo eleitoral, que tem uma aposta no mercado e no individualismo, tá? Claro que isso na esfera econômica, que dialoga com uma certa concepção liberal. Por outro lado, contraditoriamente, há uma tentativa de uma maior presença do Estado em questões que seriam tipicamente individuais, como, por exemplo, questões relacionadas à sexualidade, à família, a práticas religiosas, etc., né? Então, realmente é um cenário desafiador, mas que me parece importante nós trabalharmos com a ideia que os direitos que foram conquistados, na verdade, os direitos são sempre conquistados a partir de lutas, a partir de movimentos contestatórios, eles possam, na medida do possível, continuar sendo assegurados, principalmente num país ainda extremamente desigual, no qual, né, muitas pessoas, muitos cidadãos e cidadãs brasileiros ainda não conseguem ter o mínimo de dignidade. É um tema clássico já dos estudos de sociologia da educação, a ideia de que níveis de desigualdade social impactam na desigualdade escolar, né? Então, de alguma forma, isso coloca em discussão o lugar da escola, que não é uma ilha em meio às contradições da sociedade, né? Então, a partir de processos sociais tensos que a desigualdade promove, isso acaba tendo um reflexo nas possibilidades de escolarização e, principalmente, historicamente, a gente encontra constrangimentos à continuidade dos estudos, principalmente da classe popular, da classe trabalhadora, né? De alguma forma, a escola, e particularmente a escola pública, ela sempre foi um alvo de demandas desses segmentos populares, né, junto com outros direitos. Por quê? Porque a educação é algo estratégico para as condições de vida, para o processo de mobilidade social e a própria questão de uma formação cultural que permita o próprio indivíduo explorado perceber-se enquanto tal, né, que essa é uma grande questão que também, junto à questão econômica, material, ela é fundamental, que é uma dimensão simbólica de compreensão da realidade que, por mais que tenhamos outros mecanismos, ainda a escola, o sistema escolar, universitário, ele tem um papel. A primeira grande questão para que as pessoas se mobilizem é elas entenderem o problema. Se as pessoas não entendem o problema, se elas não estão convencidas de que aquilo é um problema, elas não vão se mobilizar para nenhum tipo de ação. Então, acho que aí reside um papel importante de um trabalho de base que precisa ser feito e precisa ser aprofundado onde já vem sendo feito, que é um diálogo franco com as pessoas sobre os problemas que atingem o país, né? Nós estamos vivendo uma taxa de desemprego, mais uma vez, muito alta, mesmo depois de um cenário que foi dito de reformas trabalhistas que poderiam melhorar esse cenário, mas o que a gente vê hoje é uma retomada do desemprego, o que a gente vê hoje é um ataque a serviços públicos essenciais,
na área da educação, na área da própria Caixa como banco público, enfim, um conjunto de questões que precisa chegar até as pessoas em geral, né? Por espaços de mídias alternativas, de discussões que procurem informar as pessoas sobre o que está em jogo. E uma segunda questão é também a gente entender o momento histórico, né? Me parece que hoje a gente tem um descrédito dos canais tradicionais de mediação política, as pessoas não acreditam nos partidos políticos, nos movimentos sociais, nos próprios sindicatos, né? A gente tem uma crise de representação dessas instituições. E, por outro lado, isso não significa que não há ações políticas. Há novos mecanismos que vêm surgindo, há pautas identitárias que mobilizam pessoas relacionadas a gênero, a questões de orientação sexual, a questões étnicas, raciais, enfim. Então é preciso que a gente tenha uma noção mais sistêmica do que essas diferentes opressões representam, para que as pessoas possam, ao se conscientizar, também criar mecanismos novos, inovadores, inclusive utilizando, por que não, os espaços digitais, as redes, e de fato, parece que, insisto nisso, o pressuposto de que o bem comum ele é importante para que todos e todas vivam melhor. O bem comum não é uma discussão de um campo político apenas, não deve ser entendido como uma defesa de um estatismo ingênuo e totalizante. Pelo contrário, é uma discussão de um bem viver, daquilo que representa a possibilidade da gente ter uma vida proveitosa, uma vida que vale a pena ser vivida e não desperdiçar, como a gente faz, lamentavelmente, no nosso país, muitas pessoas por um sistema político, um sistema econômico injusto.